é que aqui no texto fala assim, né, que o acúmulo de líquido no baço, passando de um órgão para o outro, inclusive nos rins. E aí me veio essa dúvida. Então, quer dizer que as pessoas que têm os rins policísticos, é essa contaminação, então? A contaminação de esplênico, ela não só compromete os rins, como pode comprometer o organismo inteiro. Porque a função do baço é filtrar os resíduos sanguíneos. Nesses resíduos sanguíneos, a gente pode dizer que existem ali vírus, bactérias, fungos. No caso do Covid, a gente percebeu que as mortes que aconteceu na Itália, os baços estavam comprometidos por eletromagnetismo. Praticamente, o núcleo viral explodiu o baço de muita gente. A proliferação de bactérias, nesse sentido, de alguns pacientes que morreram na Itália, já vinha há muito tempo. A imunidade muito baixa, a causa principal, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, quando isso acontece, o baço praticamente ele perde a função de filtragem. O que aconteceu foi que o núcleo viral ele se alojou no baço, se proliferou por todo o organismo e quando chegou à parte pulmonar foi devastador. Então, quem tem uma boa conservação no baço, ou quem tem dores no esplênico, deve usar o eletrodo, porque as dores no esplênico indicam que seu baço ele pode estar com edema, ele pode estar inchado. Então, esse inchaço de baço que aconteceu nos italianos já havia muito antes do Covid. Então, a partir do momento que o núcleo viral penetrou no organismo deles, o primeiro a ser atingido foi o baço, depois o intestino. Então, foi um domínio por pausa. Depois do intestino, foi para os pulmões. Chegando nos pulmões, não tinha mais como resistir. Então, hoje nós sabemos o quanto a carga eletromagnética que existe no núcleo viral matou no mundo. Agora, se a gente também for estudar o comportamento social das pessoas que morreram, percebemos que a maioria dessas pessoas tinham vícios, e isso acarretou em problemas gravíssimos. Eu estou com uma paciente aqui, que é minha paciente há muito tempo, que tomou a 4ª dose no Brasil e pegou Covid essa semana. 4ª dose pegou Covid. É o 4º Covid que ela pega. Então, vamos estudar o comportamento social dela. Ela foi fumante há 20 anos atrás. Então, isso quer dizer que o baço dela se comprometeu durante 20 anos. Então, as pessoas que escaparam do Covid, percebemos a maioria que não tinha problema no baço. Então, essa filtragem do baço foi perfeita. O sistema imunológico combateu o vírus, não deixou ele ganhar potencialidade. Então, quando percebemos nos diabéticos problemas renais graves, esses problemas primeiro surgem no baço, para depois haver aí, pessoal, a hemodiálise, a paralisia total dos rins. Entendeu, Leia? No caso dos rins policísticos, né, que geralmente tem mais de uma pessoa na família, daí isso seria também genético? Provavelmente sim, a parte genética. Porque a gente vai para o código do DNA, principalmente o material, não perispiritual. O material você vai herdar do seu pai, vai herdar do seu pai ou da sua mãe. Mas aí está a prevenção. Qual é a prevenção, pessoal? Refrigerante, corta. Chocolate, corta. Entendeu? Então, todo produto que ele contém uma fermentação ou corante, para esse grupo de pessoas que já vem com problema hereditário, isso é muito grave.
porque o seu rins não funciona 100%. Então, isso quer dizer que uma bolsazinha ali líquida vai se formar. Vai se formar porque a família já tem problema genético na parte renal. Mas isso pode ser evitado na alimentação, na ingestão de líquido. Tem que tomar bastante cuidado. Então, as pessoas que moram na Europa, como é frio, elas têm pouca ingestão de líquido, entendeu? Aí que está o grande problema. Então, na medida que ela também não ingerem uma grande quantidade de água, elas acumulam no organismo. Então, isso pode surgir problema lá no fígado, isso pode surgir problemas renais, infecção urinária. É diferente dos países tropicais, que as pessoas ingerem uma quantidade de água muito grande, e isso vai limpando o organismo. No caso de vocês, esse processo de ingestão de líquido, por ser muito pouco, isso é muito prejudicial a todo o organismo humano, viu? Rita, tu tá com o microfone desligado. Manda mensagem. Obrigada, Emily. Você me salva sempre. Doutora Cristina, pegando um pouco da pergunta, da resposta da pergunta anterior que a senhora acabou de responder para a Leia sobre o vírus. Na tua aula, a senhora fala que esse vírus, o corona, ele veio de um lugar escuro, que ele não gosta da luz. Inclusive, quando a senhora concilia as pessoas que estão com corona de pegar sol, as pessoas não se sentem acomodadas, porque a reação da parte energética, mas então significa que essa parte energética ela não vem da mente das pessoas, mas vem de um outro mundo? Olha, a gente acredita que o núcleo viral ele é apenas um hospedeiro do vírus. Ele acoplou muito bem no vírus. E o grande problema do vírus, acreditamos que hoje, através de pesquisa, veio de mundos inferiores. Mundos inferiores, a gente sabe que não existe higiene, não existe um campo mental comum de expiação e prova, é mais precário. E quando a gente observa também a escuridão que existe em mundos inferiores, por ter planetas que têm pouca quantidade de luz, porque ainda esses seres vivem nas trevas, a atmosfera de vocês, pessoal, sofreu muito bombardeio de experiência de bombas atômicas, e a gente sabe que aonde é detonada uma bomba, esse campo chamado atmosfera terrestre, ele fica comprometido. O espaço não é um vazio. O espaço existe formas energéticas perigosas que nesses casos elas são transportadas por meteoros e por meteoritos. Então, se a atmosfera de vocês existe ali 1000 graus Celsius, tudo bem, destrói qualquer pedra, né, qualquer meteoro. Mas se houver ali uma lacuna onde possa passar um micro-organismo do espaço, foi o que aconteceu com o núcleo viral. A experiência que nós fizemos aqui no pico da pandemia, os pacientes que chegavam de dia, era colocar uma cadeira lá no estacionamento, para eles tomar banho de sol. Era o que acontecia. Eles começavam a suar frio e começavam a ter crise de labirintite. Essa crise de labirintite, eles falavam que era algo que mexia dentro da cabeça, que não estava gostando daquela claridade. Era algo que forçava ele sair da luz solar para ir para a sombra. E sempre eu dizia, deixa ele lá 10 minutos, não tira. E depois disso eu pedia para tomar o café com pimenta, onde o vírus já estava enfraquecido pelos raios solares e esses pacientes foram se recuperando. O que eu posso dizer para vocês que essa pandemia não está resolvida. Temos que ficar atentos, porque vocês têm uma vacina, mas, no entanto, ninguém pode combater uma forma energética com vacina. O eletrodo, ele resolve. Como resolve? Porque os indicativos de eletrodo que passamos para os pacientes colocar no baço, no esplênico, esses eletrodos explodiam
com o uso de 30 minutos. Um vírus não explode eletrodo, só uma forma energética é capaz de explodir eletrodo. E recebemos algumas ligações fora do estado de Pernambuco, de um casal que estava no Rio de Janeiro e que queria usar o eletrodo. Indicamos o eletrodo a ele, falamos a posição, e depois de meia hora de uso do eletrodo no Rio de Janeiro, o eletrodo explodiu na pele dele, e ele mostrou o eletrodo todo danificado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Covid que existe aqui na região Nordeste não é o mesmo que existe em Rio e São Paulo. Eles são mais perigosos. Por quê? O Covid vai de acordo com a atmosfera fluídica do estado ou do país. No caso dos países que existem viciações e uma demanda muito grande de alcoólatra, esse núcleo viral ele mata e segue. As pessoas não escapam. Em países que a gente observa que existe um controle energético de pensamentos melhores, ele vai matar muito pouco. Mas não foi o caso da Itália, né? Matou mais de 30 mil pessoas. Exato. Na aula também a senhora fala que o esplênico, doutor... Ah, desculpa, gente. Alguém tem alguma pergunta? Continuo. Que o esplênico, esse plexo, ele é um dos mais sofridos durante a transição planetária. E eu fiquei assim, um pouco me perguntando, mas por quê? Que aí a senhora fala que a chuva negra, as irradiações da chuva negra atacam a defesa imunitária. Então, e por que o esplênico é o mais sofrido? Olha, a gente classifica o esplênico porque ele é o filtro de todo o sistema vascular. Então, o que você pensar de resíduos, ele tem que filtrar, certo? O que acontece? A chuva negra, ela contamina todos os plexos. Mas se houver ali qualquer crostazinha dela que bloqueou o esplênico, significa que você pode morrer de infecção generalizada a qualquer momento. E os sinais e sintomas, você sente que é a dor no baço, é a temperatura alterada no baço. Então, se isso estiver acontecendo, bota um algodão, bota um eletrodo. A partir do momento que nós percebemos que a chuva negra ela vai levar metade da humanidade, pessoal. Metade da humanidade vai embora. Por quê? Aqueles que não procurar o equilíbrio energético, esses plexos não têm como se renovar. Pelo contrário, esses plexos vão fechando, as mortes súbitas vão acontecendo. Existe também agora uma epidemia de pessoas que estão com anemia grave. Provavelmente isso tem muito a ver com o Covid e muito a ver com a chuva negra também, porque a função do baço justamente é filtrar essas energias, mas a partir do momento que essas energias elas não têm um filtro adequado, isso pode se complicar. Então, nós estamos vivendo aí momentos bastante complicados, porque antes de surgir o Covid, em 2018, eu já percebia irradiação de baço aqui nessa sala. Eu achava estranho, porque gestante tinha o mesmo sintoma, criança tinha o mesmo sintoma, e a gente sabia que alguma coisa estava errada. Então, o núcleo viral, ele ataca primeiro, depois é que vem o vírus. Por isso que é bastante complicado o ataque do núcleo viral. E na primeira página fala da vampirização. Eu teria uma pergunta, mas se alguém tem, eu passo a palavra. Ai, pode fazer. A minha pergunta é: a vampirização do baço, doutora Cristina, acontece porque através do baço o espírito vampiriza o plasma humano? Ou não tem nada a ver? Olha, veja só, outra condição aí foram as entidades que morreram, as pessoas que morreram de Covid. É muito complicado, porque elas têm danificação de baço. E quando elas se aproximam de um médium, a danificação dela faz com que a imunidade do médium caia. E quando cai essa imunidade, se existe núcleo viral ainda nesse médium,
significa que o Covid vai retornar. E ele corre risco de vida, porque existe uma força energética e negativa, que é aquele espírito que não aceita o desencarne, que vai estar ali presente. Então, isso é mais complicado do que vocês pensam. Nós aqui estamos evocando esses espíritos, internando, anestesiando, avisando a eles que eles não voltem para casa, porque eles não vão passar Covid para ninguém, mas eles têm danos no baço. E ele, quando se aproxima de pai, ou filho se aproxima de mãe, essas pessoas têm uma fraqueza enorme e começa a ter sintoma de febre, sintoma de tosse, começa a ter todos os sintomas característicos de pessoas que estão com Covid. Então, eles são orientados para não fazer isso, mas a saudade da mãe, a saudade do pai, termina tirando ele das enfermarias. E essas pessoas podem se complicar. Certo. E sobre as comunicações espirituais, doutora Cristina, na aula fala que nas casas espíritas, nos hospitais moralizados, são colocados aparelhos para filtrar o baço do médium. Nesse caso, o uso desses aparelhos é para prevenir que o médium fique doente, não fique doente quando recebe a entidade? Aí coloca esse filtro para... Nós passamos 2 anos, praticamente, sem ter reunião mediúnica. A gente passou 2 anos estudando os riscos das comunicações pós-pandemia. Não poderíamos liberar esses médios, porque não sabíamos ainda um estudo que nos desse a segurança de dizer, volte para essas reuniões. Quando todo mundo estava sob efeitos emocionais muito negativos, não haveria nenhuma possibilidade. Qual seria o risco dessas pessoas nas comunicações, baixar a imunidade e pegar Covid? Estudamos todas essas possibilidades. E, no resumo de tudo isso, a gente percebeu que a contaminação por Covid era inevitável. Todo mundo ia ter que pegar. Agora, será que a família ia entender se esse trabalhador pegasse Covid aqui dentro? A família não iria entender. Então, nós protegemos os hospitais. E a proteção que nós fizemos foi, olha, pessoal de mediúnica, de SAD, de TAI, de HE, de SEMI, por enquanto não volta. Passamos 2 anos parados com essas reuniões. Depois que o estudo estava concretizado, então nós passamos a orientar os médios a voltarem, que não tinha risco nenhum. Então, voltou essas reuniões e não houve nenhuma contaminação. Por quê? Dentro de uma questão emocional coletiva, a mediunidade é afetada. Então, vocês não dormem, vocês não se alimentam. E o grande perigo do estado emocional do médium é justamente a queda imunológica. Então, nós temíamos a queda imunológica desses médios. Então, por isso que a gente disse, olha, não dá para voltar, porque a negatividade do planeta está muito grande. As pessoas só pensam em morte, só pensam em Covid. Como estaria a cabeça desses médios? Aí nós fomos para a segunda etapa, saber como era que estavam as pessoas que morreram de Covid no mundo espiritual. Essas pessoas estavam em pânico. Como a gente poderia abrir uma reunião sabendo que essas pessoas estavam inconformadas com as suas mortes? Que essas pessoas, a qualquer momento, poderiam chegar numa reunião como essa, dizendo que estava vivo e prejudicar um médium desse sem querer ir embora. A gente estudou tudo, então não há possibilidade. Alguns nós pesquisamos, olha, nem para psicografia nós temos condições de mandar essas entidades. O que nós temos que fazer, junto com os médicos espirituais, é anestesiar, dar calmante e esperar o estado de consciência melhor para a gente tirar a medicação para ele se conformar. Agora, a inconformação foi muito grande. A maioria não estavam preparados para desencarnar, não foram preparados para isso. E outros, na realidade, que morreram em UTI por falta de respirador, por falta de medicação, esses ficaram mais revoltados ainda, porque realmente
foi negligência, não era hora dele morrer, mas foi negligência de quem estava ali. Outros que estavam no aparelho, que eram mais velhos, simplesmente desligaram o aparelho para colocar em outros mais novos. Isso a gente considera isso um crime, o que fizeram. E tudo que se passava dentro da sociedade, notícia, esses espíritos que não queriam ficar internados, ouvia, eles estavam ali nas ruas, em praça pública, dentro dos lares, e cada coisa que eles ouviam, mais revoltado eles ficavam. Como a gente poderia trazer uma criatura dessa para uma reunião? Tinha que fechar as reuniões para proteger os médicos. Foi o que nós fizemos. Então, a partir daí, veio outras situações, as inconformações das famílias. Então, nesse quadro, pessoal, a imunidade coletiva tinha ido embora. Com vacina ou sem vacina, no Brasil, todo mundo pegou Covid, com a sequência. E nessa sequência, a gente percebeu que o núcleo viral, ele desacoplou, ele deixou só o vírus. Por isso que o número de mortes, na verdade, caíram. Mas no início, o pânico e as estatísticas de morte errada, olha, eu nunca acreditei que no Brasil morreu 600 mil pessoas de Covid, eu nunca acreditei nisso, porque eu tenho estatística que mostra que não foi esse número. E, no entanto, os espíritos que iam chegando aqui, que morreram de AVC, que morreram de tuberculose, eles vinham em pânico porque achavam que tinham morrido de Covid. Não, mas, olha, eu morri de Covid. Não, você não morreu de Covid, você infartou. Então, todo o tumulto que causaram na Terra refletiu no mundo espiritual. E para a gente não é fácil. Reflete. Tudo que fizeram em termos de prevenção não deu certo. E, de repente, a gente precisou muito trabalhar nesses espíritos a questão psicológica, né? Mostrar para eles que não era assim tudo. Então, aí vem a conformação das famílias que não queriam aceitar que alguém que morreu de infarto colocaram lá Covid, que está errado. Ele morreu de infarto. E, de repente, esse tumulto todo tomou conta de ruas, tomou conta de praças. Essas entidades não queriam ficar internadas porque achavam que o hospital espiritual, do mundo espiritual, era o mesmo que ele estava. Então, veja a dificuldade que nós tivemos por causa dos seres humanos. Então, depois, quando vai baixando a pressão emocional, é que a gente mostra para eles, olha, o hospital não vai cobrar nada de vocês, o hospital é um projeto de Deus. Então, alguns começaram a se internar e viram que nós não tivemos nada a ver com a morte deles. A morte deles foram causada por ambições terrenas. O nosso compromisso era socorrê-los. Ok. Perguntinha do Mário. Passo. Eu queria fazer uma pergunta, doutora. No caso da inflamação no intestino, né? Que ela começa sempre, ali está falando, né? Que é a vampirização do esplênico que dá, como é que eu vou fazer essa pergunta aqui? No caso, tudo parte do esplênico, que aqui a gente está falando da vampirização. E no caso da diverticulite, da síndrome do intestino irritável, seria também uma contaminação do esplênico ou seria viciações de vidas passadas? Olha, a grande questão das viciações de vidas passadas, principalmente o alcoolismo, é muito grave. Porque, a partir do momento da ingestão de bebida, na bebida existe partícula degenerativa, que ela pode se alojar no intestino, no baço e no fígado. O que acontece? Essas energias, na realidade, elas podem ficar como crostas na parede intestinal. Você desencarnou, mas as energias vão com você. O grande problema é que você vai reencarnar com um novo corpo, mas esse corpo será o corpo físico.
mas o corpo perispiritual será o mesmo das viciações. E a gente percebe isso em algumas crianças alérgicas, olha, à lactose. Então, o que é que acontece com essas crianças? Vão ter que tomar leites especiais, entendendo? Que em alguns casos são caríssimos e às vezes os pais não têm condições de comprar. É um drama para eles. Algumas vão nascer com icterícias, e as icterícias estão relacionadas à contaminação do fígado, ocasionado por bebidas em vidas passadas. Outras podem nascer com sérios problemas crônicos na pele, ocasionado pelas queimaduras alcoólicas que o perispírito periférico sofreu. Então, isso quer dizer que toda essa parte aí, ela não tem muito a ver com o baço, não. A maioria desses casos aí são viciações de vidas passadas. Se vocês preservar hoje, pessoal, o corpo que vocês têm, vocês vão viver 80 anos na próxima existência, não vai ter uma dor. O problema das sequelas que existe na velhice está associado ao quê? Quando a gente vai estudar a placa periférica de vocês, existe registro negativo dessa existência de sobra, de viciações. E essa placa ela não responde ao lado positivo, responde ao lado negativo. Então, isso são infecções urinárias, infecções uterinas, endometriose, uma série de patologias que poderia ser evitado nessa reencarnação. Mas, às vezes, o ser humano pensa assim, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque morreu, acabou-se. E a gente sabe que ninguém morre. Então, no caso, os bebês que antigamente era muito comum, hoje não se vê tanto, né? Mas que nasciam tudo amarelo, que as mães falavam que era a tiriça, né? Que usava até roupinha amarela como uma simpatia para dizer que aquele amarelão saía. Então, eram tudo espíritos que já vinham já com a contaminação. Já, e os pais também, você sabe que a maioria dos homens naquela época, né, há 50 anos atrás, bebiam. E ele transmitia isso também, entendeu? E o que acontece? Era bem maior os casos de icterícia do que o de hoje. A maioria bebia e fumava, entendeu? Hoje, os casos de hoje é muito mais grave, que não é icterícia. A mulher está bebendo mais do que o homem no Brasil. E o que está acarretando aí? Crianças com vários problemas de autismo. Que isso é muito associado também à ingestão de bebida no período gestacional, que é muito grave. Como também pode ter algumas patologias neurológicas muito graves. Então, elas têm que se preservar durante a gestação, não pode beber nem fumar. A gente avisa aqui, mas tem umas que não aceitam, quer continuar. E quando o filhinho nasce, a imunidade lá embaixo, porque o baço ficou comprometido. Obrigada. Obrigado também. O Mário, ele fala, o médium bandista, né, sobre o médium bandista, entendi que esse tipo de médium que bebe e fuma normalmente. Os doentes, que às vezes saram, depois acabam adoecendo. E também os próprios médios se adoecem no percurso da vida. Mas tudo isso não é suficiente para que as pessoas entendam que não é uma coisa boa e vão em busca dos hospitais espirituais, em vez de trabalhar com a Umbanda. Olha, seu Mário, graças a Deus que os hospitais mudou a cabeça do nordestino. E essa prática, ela era muito forte no Nordeste. A prática de querer conversar com o espírito e esse espírito prometer prejudicar a vizinha, esse espírito prometer emprego, prometer você ficar rico, prometer um bom marido. Então, essa prática praticamente deixou de existir porque as pessoas vieram em busca da melhora moral, da melhora física e entender o propósito da doutrina espírita. Eu estive no interior do estado certa vez e eu vi uma jovem de 22 anos que estava com um problema no fígado. Eu achei estranho, muito jovem. E, de repente, essa jovem me disse que era ubandista.
Eu disse, quando você está incorporada, o que é que acontece? O meu mestre fuma, meu mestre bebe e leva a bebida junto com eles. Não leva, porque você está com cirrose. Se ele levasse, minha filha, você não estaria com cirrose. E o seu problema aqui é muito grave. Então, o conselho que eu lhe dou é que abandone essas comunicações. Se tem essa teoria aqui no Nordeste, que na hora da incorporação, aquele espírito que fuma e bebe, ele leva a bebida com ele. Ele não leva. Ele não leva por quê? A contaminação da bebida, ela é interna. Sendo interna, ela está presa dentro das camadas perispirituais, não tem como sair. E quando essas pessoas vai trabalhando um determinado período de tempo, tem problema no baço, problema no fígado, vão ser submetidas à hemodiálise. A maioria delas, quando tentam desistir do propósito da mediunidade ubandista, eles vão atrás para se vingar. Adoece esses médios. Acontece perdas econômicas. Se você não quiser ser espírita, nenhum espírito vai atrás de você, não, pessoal. Que é isso? Ninguém é forçado a fazer uma coisa que não quer. Mas esses espíritos, olha, eu vou dizer uma coisa, são muito apegados à matéria. E quando a gente pega um caso como esse, é muito complicado, porque esses médios incorporam a qualquer momento. Esses médios querem agredir, quer se jogar no chão, quer tirar a roupa. Então, perder o controle da comunicação espiritual. Por isso que os países europeus, eles criticam tanto a mediunidade. Por uma parte, eles têm razão, porque aquilo que se mostra em documentários não é sobre o espiritismo. Se mostra a comunicação espiritual muito perturbada. Com um determinado período de tempo, você trabalhou com aquela entidade durante 20, 30 anos, as sequelas virão, como o seu Mário está falando aí. E a maioria dessas sequelas são cardiológicas, viu? Porque a proximidade deles com relação ao corpo do médium e as doenças que ele tem, esse médium não escapa de problema cardiológico, não. Obrigada. Eu tenho duas perguntas de Ieda. Vai. Não, é só para pegar o gancho aí da Umbanda que ela falou. Ô, doutora, mas quando acontece de um médium ver essas entidades desde criança, mas não querer saber dessas entidades e ter problemas aí com droga, com álcool, como é que ele faz para não ter que trabalhar com eles, se não é a vontade dele? Mediunidade, Cília, é escolha. Ninguém é obrigado a trabalhar com eles. Aqui tem uma teoria no Nordeste que diz assim: você tem corrente para isso, tem corrente para aquilo. Mediunidade não é ter corrente para trabalhar com algo que você não quer. Mediunidade é livre-arbítrio. Você vem estudar na Terra, você vem se preparar para fazer o bem. A maioria das pessoas que, na realidade, elas assumiram a responsabilidade como bandista, de repente abandonou seus mandatos, porque as perturbações são inúmeras. Existem umas que trabalham de uma maneira, através da oração, se prejudicam menos. Mas aqui trabalham, pessoal, fazendo sangria, essas não escapam de doenças no fígado de jeito nenhum. Aquelas que trabalham com sacrifício de animais, na hora que ela mata aquele animal, o ectoplasma do animal vai todo para o perispírito dela. Ela não escapa de problemas graves lá na frente. Então, os hospitais vieram dizer para eles que eles têm o livre-arbítrio, mas que também vai ter consequência dessa escolha. Às vezes, essas entidades se apresentam para um médium porque esse médium é vidente, mas ele não tem compromisso com esses espíritos. Um médium moralizado vai querer fumar porque aquele espírito fuma? Está errado. Vai querer beber porque aquele espírito bebe? Então, mediunidade seria algo, ou seria uma catástrofe se a gente pensasse dessa forma. Mediunidade com Jesus, evangelização, prece, anjo de guarda, tudo certinho. Essa é a mediunidade com Jesus. Obrigada. Pergunta de Ieda.
primeira pergunta, ela tem duas. Como se pode reconhecer que o plexo esplênico está em desequilíbrio? Olha, o primeiro sinal do esplênico estar em desequilíbrio são as dores laterais. Então, o esplênico fica do lado esquerdo, bem abaixo do coração, certo? Então, se você tocar ali, você sentir dor, seu braço está sofrendo um pouquinho, tem alguma coisa de errado. Então, a gente aconselharia, bota um eletrodozinho de absorção. Esse eletrodo de absorção vai diminuir a pressão energética que existe sobre o baço de vocês, certo? Voltando à questão da questão do bandismo, o que acontece com o baço dos nossos irmãos que trabalham nessa linha de sangria, de bebida, que é uma coisa muito pesada. Então, esse baço dele já tem uma dilatação, porque não existe ali um médio passista para dar o passe nele. Por isso que eu digo à maioria deles, olha, nenhum espírito leva sua impureza. A impureza é sua. Então, ela é interna. Ninguém leva, você vai adoecer. E quando chega para a gente aqui nos hospitais, chegam nas últimas. A gente não pode fazer nada. Já chega aqui com icterícia, fígado comprometido, entendeu? Então, a mediunidade é para isso? Não, não é para isso não, pessoal. Isso foi escolha, foi opção. Mediunidade não é para fazer nenhum médium sofrer. Os médios sofrem pela rebeldia deles, pelo orgulho deles, pelos egos deles. Aí essas energias se modificam, não trabalha a favor dele, mas o médium que trabalha por amor, me diga só, ele adoece, ele é um ser humano, agora adoecer toda semana, então existe um processo de obsessão sobre esse médium que tem que ser tratado. Adoecer uma vez, 2 vezes no ano é uma coisa, mas adoecer os 12 meses, aí tem alguma coisa de errado com esse médium. Então, o que acontece com eles, os médios umbandistas, é uma pena, porque eles não querem se esclarecer de jeito nenhum. Se o Allan Kardec, em 1858, ele evocou um preto velho. Sabiam disso? Ele evocou um preto velho. E esse preto velho, na verdade, ele era um ex-escravo, que teria desencarnado. Alguns espíritas fazem umas colocações equivocadas com relação a isso. Diz que Kardec discriminou o Banda na época. Ele não discriminou o Banda. Ele evocou esse espírito e fez pergunta para ele. E perguntou para ele, como você se sente agora no mundo espiritual, já que você não é mais escravo? E a resposta dele, eu tenho que obedecer ainda ao meu Senhor. Então, ele estava preso às origens ainda. Ele estava preso à escravidão ainda. E olha que fazia um longo tempo que ele tinha desencarnado. O que foi que o Espírito São Luís disse a senhora Allan Kardec? Encararam isso com discriminação? Não foi discriminação. O Espírito São Luís disse, olha, ele não está apto para responder as suas perguntas, porque ele ainda está preso aos laços da matéria. E Kardec suspendeu a comunicação. Em 1858, um baiano também, ele escreveu uma carta para o senhor Allan Kardec. E nessa carta, esse baiano dizia que abriu o primeiro centro espírita na Bahia. O que foi que o codificador disse? Não confunda as coisas. O que ele quis dizer com isso? Não misture o espiritismo com o bandismo. Olha, 1858. E de lá para cá, o que a gente percebeu como espírito foi uma doutrina mista no Brasil. Não trouxeram a essência do espiritismo. Trouxeram uma parte do catolicismo, uma parte do umbandismo, jogou dentro do espiritismo e esse casamento não deu certo. As instituições do Brasil, a maioria estão falidas. Obrigada. Obrigada. Segunda pergunta. Sabemos que plexo esplênico está relacionado com as energias sexual. Pergunta: quando se sentimos enfraquecidas, sem força, esse plexo indica algum distúrbio de uma disfunção endócrina que pode transformar em uma impotência? Veja só, aí nós estamos confundindo o esplênico com o genésico.
A função do esplênico é filtrar os resíduos sanguíneos. A função do genésico é armazenar energias sexuais da alma. Se há uma vampirização de genésico, olha, independente da idade, se for mulher, frigidez. Se for homem, impotência. Independente da idade. Porque o sistema energético humano não depende da idade. Depende das funções energéticas equilibradas. Eu já tive consulta aqui de homens com 20 anos de idade com problemas de impotência. Mas quando a gente foi investigar, ele toda noite ia para a região inferior. O problema dele, na região inferior, ele foi vampirizado. E, de repente, ele achava que ele não ia ficar impotente. Diante de um quadro crítico daquele, ele ficou impotente. Então, vimos mulheres aqui em tratamento que eram viciadas em pornografia virtual. Imaginem vocês. Viciadas. Então, enquanto ela estava ali no computador, ótimo. Mas depois que ela foi para a região inferior, a coisa complicou. Ela veio pedir socorro. E nessa consulta eu disse, olha, vou dizer uma coisa a você. Nenhum espírito de região sexual veio até seu quarto, não, viu? Foi você que foi atrás deles. E a complicação sua é muito grande. Você só tem 25 anos, numa situação dessa, entendeu? E essas entidades começaram a atormentá-la. E queria realmente dirigi-la à prostituição. Foi que ela veio fazer a consulta e pedir socorro. Mas isso começou aonde? Começou no mundo virtual. E ela achava que não tinha perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. Só que quando você forma uma sintonia dentro da sua casa, essa sintonia vai se espalhar, pessoal, como uma luz escura. Na medida que vai se espalhando, isso vai atraindo espíritos que estão a quilômetros de distância naquele mesmo padrão vibratório. Quando aconteceu isso, esses espíritos invadiram o quarto dela. Ela não conseguia mais dormir. Ela dizia que estava sendo estuprada. Dizia que estava sendo abusada sexualmente. Então, nós tratamos dela e avisamos a ela, olha, quanto ao que você gosta, pornografia virtual, esqueça. Você tem mediunidade. E se você tem mediunidade nessa sintonia, ou você melhora, ou você vai terminar caindo na prostituição. Aí, a atuação no plexo genésico dela é de uma hiperatividade sexual. Eles já não tiraram energia, pelo contrário, eles depositaram mais energia para que as sensações e percepções aumentassem. Ok. Eu fiz um pouco de confusão, realmente. Muito obrigada, doutora. Porque eu já estava estudando já a 15, o genésico, e se vê de que eu inverti as perguntas. Muito obrigada. Eu tenho agora a pergunta da Norma. Norma pergunta: pode ocorrer que uma pessoa tenha uma úlcera no pé e faz a cirurgia e leva 8 meses para fechar? Pode ser uma vampirização, tendo presente que essa pessoa trabalha vendendo bebida? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se existe ali uma parasitose, um ovoide, essa ferida estoura de novo. Ela abre. Por quê? O ambiente que tem bebida, se vocês pudessem ver o que eu vejo espíritos rastejando, eu vejo espíritos em formas humanas, eu vejo ovoides colados em pernas, colados em ombros. Então, essas pessoas, na realidade, elas servem como parasita desses espíritos. Então, uma pessoa que vai, pessoal, um prostíbulo, fazer o que é ali dentro? Ali tem energias degenerativas pesadíssimas. Tem espíritos ali que saem de regiões inferiores para habitar aqui. Você imagina uma pessoa tomar conta de um bar. Um trabalhador como esse, eu não posso admiti-lo como trabalhador, não posso. Já encontrei casos como esse. Terminou o curso e, de repente, veio para mim. Então, eu já tinha sido informado da situação. Disse, olha,
eu não posso botar você para trabalhar. Você toma conta de um bar. Como é que eu vou fazer isso? Se eu colocar você como exemplo que eu vou dar para uma pessoa que quer deixar de beber, onde você propriamente vende a bebida. Então, não posso. Se você quiser se melhorar, a gente trata, tem psicóloga, tem tudo. Agora, é aquela questão, a renúncia que as pessoas têm que ter, porque não é possível que a gente vá moralizar o outro vendendo bebida a ele. Então, para a justiça divina, o dono de um bar, ele é um traficante. Ele é um traficante, ele está aliciando a pessoa a beber, ele está vendendo aquela bebida. Procure outro meio de sobreviver. Então, o que acontece com essas pessoas? Quando eu vejo realmente uma ferida na perna que demora a cicatrizar, eu digo logo, olha, eu não vou poder fazer nada se você não fizer primeiro. Eu vou fazer o quê, doutora? Provavelmente você tem um bar. Tem, então não posso fazer nada. Quando você entrar ali dentro, se estoura de novo. A gente dá o ectoplasma, às vezes melhora. Para esses casos, é melhor aplicar o ectoplasma. Às vezes melhora. Quando dá alta, estoura de novo. Então, o problema é o ambiente onde a pessoa vive. Eu tenho uma paciente aqui, para vocês terem uma base de situação aí crítica, faz 2 anos que ela está comigo sentindo dor. Então, o que é que eu digo a ela aqui toda semana? Se deixar de tomar um ectoplasma, você morre, porque o lado dela, 3 pessoas bebem e ela no meio. Então, o ambiente não é favorável à mediunidade dela. Faz aqui 3 anos que está comigo em tratamento e se eu tirar, ela desencarna, ela não aguenta. Ela precisa da medicação por causa do ambiente de bebida que existe dentro de casa. Então, ela tem dor no coração, mas o coração está bom. Ela tem dor no baço, então, toda a contaminação dela não é externa, é interna. Mamma mia. É Francisco. Doutora, no caso, né? Ali a senhora está falando de uma pessoa que bebe, né? No caso de um transexual, ele então jamais poderia participar do estudo e ficaria como no hospital, ele ficaria como paciente a vida inteira, ou pode estudar? Olha, o mais importante para mim é a renovação moral. Então, se por acaso um transexual ele abandonou sua vida, ele abandonou suas práticas e ele quer ser um trabalhador, olha, pessoal, seja bem-vindo. Ah, Nós não sim? temos nenhuma discriminação, de jeito nenhum. Então, eu tenho aqui uma pessoa que ele é homossexual e passou por uma fase muito difícil e está superando essa fase, está lutando contra suas más tendências. E ele fez uma pergunta a mim, doutora, se eu me melhorar, a senhora me dá uma chance como trabalhador? Porque a vida que eu vivo é muito triste. E isso, doutora, eu cheguei à conclusão, através do conhecimento espírita, que não serve para mim. Eu disse, meu filho, claro que eu lhe dou. Sabe por quê? Jesus quer saber quem é você agora. Ele não está cobrando seu passado. Ele está cobrando o seu presente. No dia que eu lhe der alta, prontamente você vai vestir essa camisa verde. Sabe por quê? Esforço seu, dedicação sua. Então, você vai ser bem-vindo. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que nós não somos radicais. Entendam isso? Não somos radicais. Apenas a gente vê no ser humano a possibilidade dele ser melhor. E se ele quer ser melhor, eu não vou olhar, Léo, o passado de ninguém, não. Eu quero saber agora. Mesmo Passado... desculpa, doutora, mesmo sendo operado, ter mudado o sexo, pode também trabalhar no hospital. Léa, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não defino espírito pelo corpo, eu defino pela condição moral dele. Entendi, então, era só uma dúvida que eu tinha já fazia tempo, e agora ficou bem claro mesmo.
Uma Entendeu? Então, notícia a gente muito boa. define o espírito pela condição moral. Sim. Então, eu tenho... Tem casos de mais casos, a gente for contar aqui, o horário não dá, de oportunidade dada, entendeu? De pessoas que chegaram aqui e disseram, eu parei aqui, doutor, eu não quero mais errar. Então, eu não quero também saber do teu passado, eu quero saber agora de quem é você agora. Obrigada. Interessante. Dá uma pergunta, Léa. Eu teria uma última pergunta, posso fazer? Pode. Na aula, a senhora fala que para as psicografias, nas reuniões de psicografias, vocês usam aparelhos para fazer a filtragem positiva e negativa externa, para que a psicografia ela não seja mistificada. Que tipo, não sei se a senhora pode falar, que tipo de aparelho, eu fiquei um pouco curiosa. Olha, essa é a parte de neurologia espiritual, porque, principalmente nas comunicações de HE, é mais perigoso para os médios, porque se ele deixar uma projeção de suicídio, você vai querer se matar. E você não vai estar nenhum espírito perto de você, ele apenas deixou a projeção na sua memória. Na psicografia, eu considero o ambiente mais leve, mais sutil, porque ali os aparelhos que circulam na parte neurológica do médium é para fazer a filtragem e trazer a personalidade do espírito, para que venha no lado dele. Então, o que nós chamamos aí de filtragem está justamente relacionado ao quê? Sempre eu digo para eles, são 12 médios psicográficos que eu estou administrando agora. Alguns são jovens, né? Feito Emily, bastante jovem, mas bastante experiente também. O que eu digo para eles é, olha, o que eu ver na psicografia que for seu, eu vou anular. Eu vou anular para trazer a personalidade do espírito. E isso vai, cada dia mais, vai engrandecendo a sua mediunidade. Mas também eu não posso aceitar que na filtragem você deixe passar o que é seu. Com determinado tempo, eles vão se sentindo seguro e vão trazendo o perfil psicológico do espírito. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho vergonha, porque é tão... Dá que eu faço. É tão infantil. Mas, assim, doutora Cristina, os espíritos, eles vampirizam o plasma ou vampirizam só álcool? Se o cigarro... Não, o cigarro não. Qual é o princípio do cigarro? É Nicotina. a nicotina. Nicotina. Então, eu entendi que aqueles viciados, eles absorvem essas propriedades, mas absorvem também o plasma? Também, absorve também o ectoplasma. Mas então, o ectoplasma seria um fluido, o plasma não é um componente do sangue? Não, mas a gente vai para o componente mais perigoso, que é o ectoplasma, que está no fígado, não o plasma do sangue. Do sangue. Entendeu? Mas, se por acaso for afetado em você o baço, provavelmente vai absorver o plasma do sangue. São alguns casos de anemia que nós estamos observando em algumas pessoas, entendeu? E as complicações são inúmeras, pessoal. Então, os médios botam uma coisa na sua cabeça. Quer ter saúde, o lado tem que estar bem preparado, a mente tem que estar bem preparada, você nunca adoece. Porque você faz da sua casa um ninho de paz. Se você fizer um ninho de guerra, se a guerra começar em casa, vai para a empresa, vai para a igreja, vai para todo canto. Então, por isso que a preservação da paz em casa é essencial, entendeu? Então, nós podemos ter amigos de todas as qualidades morais e imorais. Agora, conviver com a imoralidade deles é bastante complicado. Aí já não dá, entendeu? Compartilhar com as inferioridades humanas é muito complicado. Então, eu lido aqui com todo tipo de tratamento, para vocês terem uma ideia. Eu atendi um paciente que praticamente, né, ele entrava com a pistola dentro da sala periférica. E eu pedi para o assistente sair. Sai, não fica ninguém, só vai ficar eu e ele.
E esse paciente dizia assim, hoje eu vim com vontade de me matar. Eu disse, mas você não vai se matar, porque o propósito do tratamento não é esse. Então, me perguntaram, a senhora não tem medo que aconteça alguma coisa com o seu Wanda? Eu disse, não, porque nós estamos fazendo bem. Quando a gente está fazendo bem, Deus protege. E depois de muito tempo, essa pessoa foi melhorando, melhorando, ele me disse uma frase que me emocionou muito. Ele disse, olha, das pessoas que eu conheço na Terra, eu só confio na senhora. Então, isso me emocionou pela confiança e a segurança dele. E hoje em dia está para ser meu trabalhador. Está vendo aí que eu não quero saber do passado. Essa pergunta que eu fiz e com a sua resposta eu fiquei bem feliz mesmo. Fique feliz. Precisamos de você, de Emily, de todos vocês, tá certo? Doutora, essa foi uma última coisa que eu vou perguntar. De noite estou sentindo muita dor, né? Na garganta. Eu tenho que colocar de lado, porque eu não quero tomar tanta medicina antidolorífico. Aí eu posso colocar o algodão, porque fiquei com medo de colocar o algodão na garganta, na parte que dói, principalmente Não, nas glândulas. Em cima desse curativo aí, você coloca um eletrodo na absorção. Ah, ok. Aquele É de bulbo? De bulbo? sim. Ah, ok. Pode Tá colocar bem. para dormir que ele vai tirando, viu? Ah, tá bom. Muito obrigada. Terminamos. Terminei todas as perguntas. Obrigada a todos vocês. O estudo de vocês está muito bom, certo? Muito Se eu obrigada. fosse Que dar uma felicidade. nota, eu daria 9 a vocês. Oh, que bela! Estou contente. É mais forte do que eu. Graças a Deus, está indo muito bem o estudo de vocês. Parabéns. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Em nome de Deus. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, cobre, Maria, todas as nossas trabalhadoras que estão na Itália, com teu manto de amor, Maria, e de compreensão. Deste, Maria, a cada uma delas, a oportunidade de servir o teu Filho Jesus, a acolher os necessitados à beira do caminho, a trazer à luz, Maria, aqueles que estão na escuridão. Como acompanhaste teu Filho, Maria, até o Calvário, acompanha as nossas irmãs e protege hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Deus abençoe a vocês.